pessoal, vamos para mais uma aula sobre população, aula de número 8, onde nós vamos estudar a estrutura econômica e o índice de desenvolvimento humano nas populações. Lembrando que essa aula faz parte de um conjunto de aulas sobre população, então é importante que você veja a aula anterior também para que você consiga compreender esse tema, que como já foi dito, é muito importante e cai muito no vestibular. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, dois conceitinhos para que a gente consiga começar essa aula. Na verdade, esse começo é bem conceitual. A população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Isso não deve trazer nenhuma dificuldade para vocês com relação a pensar que essa população é aqui. Se você falar isso, está um pouco errado, né? Que essa aqui trabalha e essa não trabalha. Na verdade, essa aqui trabalha com relação formal de trabalho, ou seja, há uma carteira de trabalho, há um contrato de trabalho. Então aqui, a população economicamente ativa vai medir quem tem trabalho formal, tá? A população economicamente inativa pode ser que uma grande parte realmente não trabalhe, estude, mas isso aqui é importante dizer que isso é relativo ao país, né? Essas duas nomenclaturas a gente vai usar no Brasil, muito no Brasil. Em outros lugares, por exemplo, estudante, no Brasil hoje estudante é considerado população economicamente inativa, que não gera renda, né? Entretanto, em países como a França, é culturalmente conhecido e até em alguns índices, a população que estuda, os estudantes, são considerados população economicamente ativa, né? Porque considera que estão fazendo alguma atividade. Então é importante a gente compreender que isso também vai de lugar a lugar, mas a nossa análise, Brasil olhando para, né, nós vamos ver a população economicamente ativa como aquela que trabalha com vínculo formal e a inativa com aquela que grande parte não trabalha e uma parte trabalha com um vínculo informal, né? E isso é muito grande no nosso país, muita gente que às vezes, por exemplo, tem um trabalho vendendo alguma coisa, algo assim, e não tem um vínculo formal, não consegue nem abrir uma microempresa, né? Então está considerado população nos índices economicamente inativa, ok? E aí nós temos os setores de atividades, uma coisa que também aparece nas provas e que é bom a gente saber distinguir não só o que são, mas também o que prevalece em cada nível em cada país, economicamente falando, né? O setor primário é aquele mais ligado às atividades que tem pouca modificação, né? As atividades mais extrativistas, né? Como a agropecuária, mas lembrando que assim, a agropecuária no nível em que nós estamos falando uma agropecuária com uma tecnologia um pouquinho menor agregada, tá? Já quando você retira o grão do milho, por exemplo, vai fazer uma ração para um animal, aí você já está passando para o setor secundário, ok? Então, esse setor primário e secundário vai abarcar as indústrias e o setor terciário, os serviços, a educação, a administração pública, todos os outros, tudo que for serviços, e é uma parte realmente muito abrangente, nós temos o setor terciário. Por exemplo, essa aula está incluso, o meu trabalho está incluso no setor terciário, o setor da educação. Tudo bem? Esses setores eles podem ter predominância em alguns, cada país pode ter mais de um setor, né? Então, olha só, se nós olharmos nesse esquema e que tem um gráfico interessante para vocês no slide, olha que nós vemos que os países desenvolvidos, como eu coloquei aqui alguns exemplos, Estados Unidos, Inglaterra e Japão, tem um setor terciário muito grande. Tá vendo que você pode pensar, não sei se é bem assim, talvez a indústria tem um setor significativo, mas a maior parte da população está no setor terciário, tá? Então aqui é o setor primário, secundário e terciário. No setor primário de extrativismo nós temos menos pessoas. Isso nos países desenvolvidos. No geral vão quase que obedecer essa regra, por assim dizer. Baixo no setor primário, um pouco maior no secundário e muita gente no setor terciário. No Brasil, olha o que nós temos. Nós temos aqui um gráfico, uma tabela, onde é demonstrado para nós os setores primário, secundário e terciário e os anos de 1980, 91
e 2008, tudo em porcentagem. Observe que nós temos aqui, ó, setor primário, 29, 22, 17. Então, nós temos uma queda nesse período, ó, se você pegar só os extremos, de 29 para 17, uma queda significativa no setor primário, o que reforça a nossa hipótese da aula anterior sobre o Brasil estar nessa terceira fase, tá? Então, é um reforço disso. Secundário, nós temos no secundário, nas indústrias, uma queda, mas ela não é uma queda tão significativa, tá? Uma queda pequena no setor secundário. No setor terciário, há um aumento, olha só, 46, 52, 61. Então, olha só, pegar o primeiro e o último, 46, 61, olha esse aumento. Isso tudo, esses fatores todos, vão reforçando a hipótese já levantada do Brasil estar passando da terceira para uma quarta fase, né? Estar na terceira fase passando para uma quarta fase. Com relação ainda aos índices, nós temos também uma modificação na estrutura econômica que é com respeito às tecnologias, as novas tecnologias. Porque veja bem, esse quadro branco, aliás, o quadro verde, para não dizer, né? O quadro verde, porque ele é verde, então o quadro verde, ele é uma tecnologia, certo? A caneta é uma tecnologia. Todas as inovações, todas as coisas que o homem faz para melhorar a sua vida são tecnologias, mas as novas tecnologias, ou aquelas da comunicação e da informação, modificaram a nossa relação com o espaço urbano e com as relações econômicas. Hoje, com toda a internet, com toda essa interligação mesmo, nós temos negócios que são feitos, pessoas estando no Brasil, outras na Europa, por exemplo, e fazem um negócio tranquilamente pela internet, né? Isso é possível. Há uma modificação na forma como nós compramos as coisas. Eu sei que vocês compram as coisas na China pela internet. Há uma modificação nessas relações. Claro que eu ainda tenho transporte e eu ainda tenho que, algumas dessas transações econômicas eu tenho que usar o do espaço físico, mas outras não. E aí surge para nós o índice Nasdaq, que vai medir esse tipo e vai regular esse mercado de ações, esse mercado financeiro e esse mercado tecnológico, né? Financeiro possibilitado pelas novas tecnologias. Além disso, há uma modificação na nossa relação com o espaço geográfico. O maior exemplo disso, ou mais palpável para nós hoje, é essa aula. Eu estou aqui num estúdio, numa determinada cidade do Brasil, e você está aí na sua casa, pode ser em qualquer mês deste ano, em qualquer mês de 2015, ou talvez você pode estar assistindo em outro ano, localizado em qualquer lugar do território nacional, quiçá internacional, assistindo essa aula. Então, há uma relação com o espaço geográfico diferente. Primeiro que nós não estamos fisicamente no mesmo lugar, tá? Não foi necessário que você viesse até a nossa cidade, não foi necessário que nós nos desloquemos também, nada disso foi necessário. E uma relação de modificação não só no espaço, mas também no tempo. Essa aula gravada, ela dura mais tempo. Mesmo que fosse uma aula ao vivo e ficasse o registro, ela é possível que vocês acessem esse tipo de informação depois. Então, a modificação na nossa relação com o espaço geográfico. Tudo bem?